Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Vindo aqui trocar uma ideia com vocês. Como eu falei aí nos stories, tá? Hoje o assunto que a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade universalista. A gente vai falar um pouco sobre algumas doutrinas religiosas, alguns conhecimentos, né? E para quem se aprofunda um pouco, quer se aprofundar um pouco mais, quer entender como funciona isso, precisa sair desses conhecimentos às vezes deturpados por interesses do sistema, né, da Matrix, né? A matriz de controle deturpou muitos dos conhecimentos que eram considerados sagrados, como os evangelhos, a própria Bíblia, os próprios livros de Allan Kardec, né, foram deturpados, muitos foram queimados, tá? Então são conhecimentos que foram muito trabalhados para que não despertasse as consciências, tá? Para quê? Para continuar mais do mesmo. O que é o mais do mesmo? É prender as pessoas na culpa e no medo, tá? Então, quando a gente precisa entender que a forma como a maior parte das pessoas é aprisionada aqui no planeta Terra, no sistema que a gente chama, na matriz de controle, é através dessa culpa e desse medo. A Igreja Católica, lá atrás, né, 300 depois de Cristo, que quando foi mais ou menos fundada a Igreja Católica, 300 e poucos depois de Cristo, ela embasou todos os seus conceitos em cima disso, né? Não deixa que eles acessem os conhecimentos que despertam, que expandem a consciência, que conhecimentos que vão trazer autoconhecimento e libertação, fecha esses conhecimentos, vamos dizer, por isso que eles tiraram muitos que chamam de livros apócrifos, tiraram muitos conhecimentos e escrituras de que eram considerados que estavam na Bíblia, eles tiraram tudo isso, né? E aí escolheram, a Bíblia vai ser isso aqui. Então, muitos conhecimentos que eram iniciáticos, conhecimentos magísticos, vários conhecimentos, Enoque, entre tantos outros, foram tirados, né? Porque eram conhecimentos mais profundos, né? E, e o que eu quero dizer é o seguinte: o Espiritismo veio, para querendo ou não, para trazer um novo paradigma, né, espiritual, né? Na verdade, quando Allan Kardec veio, escreveu, orientado pelo Espírito da Verdade, ou seja, ele canalizou aquilo da fonte, ou seja, de alguma entidade elevada. Também ele foi muito perseguido. Alguns livros que ele escreveu foi queimado, tá? Isso tem nas histórias. E depois disso, até o próprio Chico passou por isso também. Muitos livros dele foram adulterados, tá? Foram adulterados. Ou seja, as pessoas iam fazendo edições, iam trocando palavras. E aí no fim ficou, claro, aqui no Brasil aconteceu isso com os livros do Chico, a Federação Espírita mudou muitas obras, foram adulterando algumas coisas, mensagem de vinda direta dos espíritos eles foram fazendo por conta deles. Isso eu falei na live passada, né? Eu falei inclusive daquela história que a Fox veio para fazer filmes dos livros do Chico e o Chico e o Emmanuel, que era o mentor do Chico, permitiram, acharam legal, que ia ser uma forma de expandir o espiritismo, esse conhecimento espírita para mais pessoas. E a Federação Espírita, que era que detinha como é que é, os direitos autorais das obras do Chico, negou, tá? Negou. Bom, então isso eu falei na outra live. Mas agora o que eu quero falar é o seguinte: o que é essa culpa e esse medo, como é que eles fazem o mecanismo de culpa e medo, tá? Então eu coloquei nos stories assim, quando vocês ouvirem pureza doutrinária, esse um jargão bem peculiar do espiritólico, aquele que traz toda uma raiz católica de crenças, de dogmatismos, e que é um escravinho do sistema, é um escravinho das trevas. Então, quando vocês ouvirem, e que não quer nada novo, não quer expandir, não quer novos paradigmas, quer continuar no mesmo. Pureza doutrinária,
quando vocês, porque eles falam isso, eles dizem, tudo que sai, então eles condenaram até livros de Ramatiz. Para quem estuda um pouco sobre espiritualidade, sabe que Ramatiz tem um conhecimento vastíssimo, né? É um espírito de elevada frequência. E eles condenaram, disseram que aquilo... E mantiveram as pessoas sempre só nos evangelhos, os evangelhos que tem todo um histórico né? Já da Bíblia de manipulação, né? Então, ali as mensagens são muito subliminares, difícil de serem entendidas e fácil de ser transfiguradas numa interpretação literal, né? Então, as coisas são um pouco mais profundas do que a gente imagina. Então, quando ouvirem pureza doutrinária, quando vocês ouvirem, isso é karma, porque só muda a linguagem, é o mesmo sentido que os católicos faziam, que dizem, isso é pecado, colocavam o quê? Quando tu diz, isso é um pecado, puta, eu sou um pecador, então eu sou culpado, então eu vou pro inferno. E aí já me botou a culpa por eu ser um pecador, cometi um pecado e já me colocou medo de morrer e ir pro inferno, porque eu sou um pecador. Então olha como é que quando a gente fala em frequência, o David Hawkins fez aquela escala das frequências, né? E ali a gente consegue ver facilmente que o medo e a culpa são frequências baixíssimas. Então tu nunca vai conseguir atingir a frequência do amor, da coragem, vibrando na culpa e no medo. Então tu nunca vai te libertar, tu vai ser sempre um escravinho do sistema e aí vai ficar reencarnando, morrendo e renascendo de novo aqui na roda de samsara, tá? Então, lembrando que o universalismo, ele não se prende num livro só, ele não se prende numa doutrina só, ele é o contrário, ele pega o que tem de bom em cada ensinamento, sem se prender àqueles dogmas, sem dizer que aquilo ali está toda a verdade. Então, quando vocês ouvirem dizer assim, não, a verdade está toda aqui nesse livro, pode fugir que ali tem uma manipulação por trás, tá? Às vezes a própria pessoa que está falando está sendo manipulada, né? E às vezes ela quer manipular. Então, existem dois casos. Então, quando a gente está falando de espiritualidade de verdade, livre das religiões, então, nenhum desses caras fizeram religiões. Então, o próprio Allan Kardec não fez o kardecismo. Ele não fez. Ele não veio para trazer religião nenhuma para o mundo. Ele veio para trazer um conhecimento de efeitos paranormais que aconteciam. E ele achava que tinha algo além daqueles efeitos, as mesas girantes e tal, que eram brincadeiras que faziam, né, em salões na Europa, tá? Em Paris, na França. E ele começou a querer investigar aquilo ali. Então ele era um grande cientista, né? Tá. Mas o que eu quero dizer vamos dizer assim, nós trazendo tudo isso que eu estou falando para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade. Como eu disse, né, depois o Espiritismo pegou uma força gigantesca no Brasil e através do Chico Xavier, com todas 450 obras, se não me engano, livros que ele escreveu. Você tem noção que escrever 450 livros? É só sendo realmente guiado pela espiritualidade, psicografando. Então o cara realmente ele era um ser humano diferenciado, né? E que ele era um ser humano diferenciado mesmo, não tem o que falar. E um médium muito respeitado no mundo inteiro. E com isso propagou o espiritismo no Brasil. Mas, claro, obviamente, o Brasil também, um país novo, né? E com uma cultura totalmente católica. Então, a próxima foi chegando no início do século XX, né? O espiritismo. E aí depois também foi chegando, no início do século XX, a Umbanda, né? Mas hoje não é esse o assunto que eu vou falar. O assunto é que eu ouvi algum renomado espírita falando sobre... E aí por isso que eu quero bater nessa história da culpa e do medo, porque a gente precisa entender o que são isso daí, porque isso nos aprisiona em várias coisinhas. Então, desde lá da infância, quando a mãe começa a dizer, se tu não fizer isso, eu vou chamar a cuca, o bicho papão, vai te pegar, se tu não comer... Cara, isso tudo tu tá instigando o medo na criança. E você se lembra que do 0 aos 7 anos, ali aquele papel é em branco, aquilo fica tudo gravado. Então, pequenos medos fazem tu ter grandes medos lá na tua fase adulta, tá? Então, o medinho lá do bicho-papão faz tu ter medo de alguma coisa que depois a tua mente faça uma ligação que pode ser o bicho-papão. E às vezes tem medos que tu nem sabe de onde vem e é lá da infância, tá?
Então o medo nunca vai ajudar, tá? Aí vai dizer, ah, mas então se eu não tiver medo, eu vou me atirar de um prédio, vou me atirar na frente de um caminhão. Não, aí é cuidado. Cuidado e medo são coisas diferentes. Precisa ter cuidado, com certeza. Tá? O medo é um processo instintivo, os animais têm medo, né? Então os animais, através do medo, eles atacam ou fogem, ou paralisam. Tá? Então, o que tu acha? O que é vantagem para ti? Atacar, fugir ou paralisar? Né? Eu acho que para o ser humano, que já é racional, não, nenhuma das três fazer uma análise racional das coisas, das situações, né? E, e tomar uma ação, né? Tomar uma ação. Então, cuidado é necessário, mas o medo nunca, tá? Bom, e a culpa? O que é a culpa? Culpa é quando tu... A culpa é muito diferente de responsabilidade. Então, agora eu vou citar o exemplo esse que eu assisti um vídeo na internet de um espírita renomado, palestrante, tarará, tarará, que eu não vou citar o nome de forma alguma. Mas é só para trazer uma clareza o quanto é limitado os conhecimentos num nível religioso, tá? Porque eu não dizendo que deve ser desconsiderado esse conhecimento, claro que não. Obviamente foi uma base para mim também. Eu estudei os evangelhos, estudei os livros espíritas. Aquilo foi uma base interessante para mim, me trouxe um conforto naquele momento, me trouxe um embasamento, me trouxe uma alfabetização espiritual, né? Do que é espiritualidade. Mas eu nunca fiquei preso àquelas escrituras, tanto é que eu fui buscando outros conhecimentos. Mas o importante é isso, é entender qual é o nível, né? Para que nível serve. Aquilo ali é o início, muito bom, ótimo para quem está começando, para quem nunca leu nada sobre isso, começa por ali, é muito bom. Vai te trazer grandes conhecimentos novos. Só que para quem já quer avançar, já leu, já estudou, já vivenciou um pouco dessa base, tem que ir além. Então, quando ouvirem pessoas dizendo que só aquilo ali basta, cara, pode sair fora dessa pessoa, porque essa pessoa quer te dominar, ou ela está dominada por seres negativos que não querem que vocês expandam, né? Que vocês evoluam. Eu ouvi o cara dizendo assim, olha só, um cara renomado no meio espírita dizendo assim, que agora começaram com, agora tem essa historinha que tudo fala, tá tudo certo, que não tem certo e errado. E aí ele seguiu discursando, né, palestrando para milhares de pessoas. Mas assim, ó, com o nível de estudo e de expertise que tem aquele cara, ele já era para ter entendido que quando a gente fala que está tudo certo, que não existe certo e errado, obviamente não é aqui no nível material, que é dual. A dualidade, o certo e errado, o feio, porque é aquela coisa, para eu identificar o bom, eu preciso conhecer o ruim e vice-versa. Para eu saber o que é feio, eu preciso conhecer o bonito. Então, são coisas para tu obter os referenciais. Nessa dimensão que a gente se encontra, nesse nível de consciência que nós nos encontramos aqui na terceira dimensão no planeta Terra. Quando se trata de consciência, ou seja, eu vou para um nível mais sutil, não estou mais no material, eu elevo, eu vou para o nível da consciência, realmente não existe o certo e o errado. Por quê? Então aí entra o conhecimento das leis que regem o universo, e uma das leis é a lei de causa e efeito, que se chama também a lei do karma, tá? Que os espíritas atribui a palavra karma a coisas negativas. E aí vem a culpa. Calma que eu vou chegar lá. Os espíritas gostam de usar assim a palavra karma. O espiritólico é uma trocadilho que o Robson Pinheiro usa. E eu acho bem interessante, bem legal, assim. Um pouco pejorativo, né? Mas é porque é uma herança, né, dos conhecimentos, tá? Não dizendo que é errado, não dizendo que é ruim ser isso ou ser aquilo, não é errado, não, claro que não. Cada religião, cada nível de conhecimento, cada conjunto de conhecimento serve para aquelas consciências que estão indo lá. Mas eu estou falando aqui não para pessoas que querem continuar lá naquele degrau. Estou falando para pessoas que querem avançar os degraus da espiritualidade livre, tá? Então, não acho que eu estou julgando, porque eu não estou julgando, e não é meu papel aqui. E eu acho que cada lugar,
cada macaco no seu galho. Então, cada pessoa tem um nível de consciência e aquele nível de consciência leva ela para um certo lugar para ouvir o que aquelas pessoas lá têm para dizer. Então, as pessoas que vêm aqui, elas já não querem saber só daquela palavra conversa fiada do padre, que vai para o inferno, não vai, te confessa, se tu pecou, não pode comer o corpo de Cristo, essas conversinhas. Não, as pessoas que vêm aqui querem além disso. Não querem mais uma conversinha aqui. Não, isso é karma. Então não adianta fazer nada. Não, isso é teu karma. Tá com tal pessoa, filha da puta, te caga pau em casa. Não, é meu karma, não vou fazer nada, eu vou seguir casado. Não pode se separar porque a igreja não deixa. Cara, e essas pessoas não vêm aqui. Só se querem se libertar disso, tá? Então, no conhecimento que eu exploro, que é o universalismo, que é pegar um pouco da essência de cada conhecimento, independente de religião, a gente pega a essência e coloca em experiência na nossa vida. E não só aqui no papo furado, é experiência. Coloca pra dentro e rala nele. Olha a tua sombra, confronta com elas, encara elas e vai pro próximo. Ok, tem sombras que a gente nem identifica, a gente leva um baita tempo. E tá tudo certo. Agora vem a parte do tudo certo que eu tava falando. O que é esse tudo certo? Tá tudo certo. Perante Deus, as leis que regem o universo, tudo tem o seu lugar, tudo tem um porquê de acontecer e tudo tem tudo que acontece tem uma causa anterior, a lei de causa e efeito. Então, quando a gente está acontecendo alguma situação, a gente brigou, não sei o que, aconteceu uma situação negativa, ok? Cara, adianta eu ficar remoendo aquele negativismo? Não, não adianta. Então, tu respira fundo, sai do problema um pouco, solta as tuas emoções do problema, te desapega, porque para tu resolver algum problema, tu tem que sair de dentro dele. Tu nunca resolve um problema no mesmo nível de frequência dele. Você tem que subir um degrau para conseguir enxergar com clareza, sem as emoções, sem aquela pressão, sem aquela confusão. Então, vou dar um exemplo bobo. A pessoa tá descontrolada, coisa assim, e aí tu chega descontrolado também para ajudar ela. Tu não vai conseguir ajudar, porque vão ser dois descontrolados. Então a gente só consegue ajudar o outro quando a gente está tranquilo. Então, ou seja, a gente vai para um nível mais alto de consciência, a gente olha sempre o problema num degrau acima. E se tu tá no mesmo nível do problema, tu não consegue resolver. Tu vai ficar só girando em torno, né? Rodando em volta do rabo. Então, como eu estava dizendo, esse negócio de dizer que tá tudo certo é justamente isso. Tu parou, teve o problema, saiu, te irritou, papapá, explodiu, ok. Mas chega uma hora eu preciso me libertar disso aí, eu preciso resolver. Tu para tudo e observa, né? Livre daquelas emoções de raiva, de ódio, de querer vingança, etc. Tu observa, já sei o que eu preciso fazer. Isso aconteceu, aí tu começa a trazer para a consciência algumas coisas. Aí tu tá num nível superior, no nível de consciência, tu saiu da dualidade. Tudo tem um porquê, tudo tem um aprendizado por trás, tudo tem uma causa e consequência. Então, quando se fala karma, é ação, a palavra karma significa ação. Então, toda ação tem uma reação. Então, quando a gente fala kármico, é porque teve uma ação anterior que teve aquele resultado. E quando no espiritismo se fala karma, eles dizem tipo, é meu karma, então não tem que fazer. Não, não é isso. Karma não é para isso, não é para tu te sentar no problema e ficar assim, não tem que fazer, eu vou ficar assim. Não, é para tu observar, para tu sair um pouco e dizer assim, cara, tem algumas coisas que eu preciso entender, preciso aprender para que isso não se repita. Então, normalmente os problemas nossos vão se repetindo, né? Porque são padrões energéticos, são informações dentro da nossa consciência que atrai aquela mesma situação. E às vezes essas informações, essa consciência, essa frequência que a gente está vibrando, isso nos acompanha há milênios, vida após vida. E às vezes é isso que a gente veio para aprender. E às vezes a gente morre, não aprende, e volta e não aprende. Então são coisas que a gente precisa aprender para mudar a nossa frequência, a nossa forma de agir, de reagir, de ver, de sentir. E aí a gente muda a frequência e as coisas não se repetem. Então a gente precisa entender que tudo tem uma causa anterior. Tá? Então, mas tudo. Então, é claro, como eu disse, a visão espírita ainda é muito a visão católica, que é
fez isso, tá errado, é pecado. Eles misturaram o pecado com o karma. E para quê? Para culpa. Então eles seguiram vibrando na culpa. Então a frequência da culpa, você se lembra, lá na escala dos sentimentos, das frequências dos sentimentos, é lá embaixo. Tu não consegue subir um degrau na frequência da culpa, né? Então a culpa, o que ela faz com a gente? Ela acaba nos aprisionando ao passado. Quando tu se sente culpado, então todos nós, seres humanos, que estamos aqui no planeta Terra, temos um monte de culpa no nosso subconsciente, coisas de outras existências que a gente não lembra. E essas culpas estão aí se digerindo, algumas estão se transformando em cura e algumas ainda estão nos prendendo. Mas a culpa nos prende ao passado. Tá? Muitas estão inconscientes, a gente não lembra. Ok. Então a culpa se refere sempre ao passado, ou seja, é uma bola, eu gosto de fazer analogia que é uma corrente com uma tornozeleira, com uma corrente, com uma bola de ferro, te prende ao passado. Tu quer avançar, mas tem aquele sempre peso te puxando. A bola, tu não consegue correr. Tu sempre vai avançando, mas tu não evolui. Por quê? Porque tem aquela corrente com uma bola de ferro te puxando. Então, essa corrente, então, o que adianta eu fazer? Como é que eu vou avançar, ir para frente, né? Conquistar algo que eu desejo, com uma frequência bem pesada lá do passado. Eu olhando para trás, eu não consigo avançar para frente, né? Eu com aquele peso também não consigo. O que eu preciso fazer? É me libertar dessa culpa. Então, aí vão dizer assim, não, mas então pode fazer qualquer coisa e tá tudo certo. Claro que não, né? No nível material, no nível 3D, né? 3 dimensões que a gente vive aqui, na dualidade, não é tudo certo, eu posso fazer o que quiser, tá tudo certo. Não. Toda ação que eu tiver tem uma reação, uma consequência, tá? Toda causa tem uma consequência. Ou seja, então quando a gente começa a despertar, começa a se reconhecer como seres espirituais que somos, centelhas divinas, filho do Criador que somos, deuses em potencial, a gente começa a assumir a responsabilidade por todas as nossas ações. Agora que vem a chave. Então, assumir a responsabilidade é diferente de se culpar. Assumir a responsabilidade é assim, cara, eu fiz merda, fiz. Tá, e agora? O que eu posso fazer para resolver? Não tem solução. Então, entrega nas mãos de Deus e solucionado está. Ah, mas como assim? Deus vai resolver para ti? Não, cara, tem coisas que não tem como tu resolver agora. Mas tu te perdoando, tu vai conseguir seguir em frente. E aí, mas tem coisas muito pesadas que eu fiz que eu não tenho como reverter e agora, não sei o que lá, a pessoa morreu, etc, etc. O que tu pode fazer de diferente para não acontecer isso de novo? O que tu pode fazer? Vamos supor, matei uma pessoa, ok. Cara, não aconteceu, não queria, papapá. Mas naquela época aconteceu. E agora? Não tem como trazer ela de volta. Não tem. Ok. O que eu vou fazer agora? Sempre é no presente. Olha só, eu assumo a responsabilidade, fiz, me arrependo. Bom, eu estou dando um exemplo, eu não matei ninguém. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou começar a partir de agora, não pela culpa, mas sim pelo meu sentimento de responsabilidade com a humanidade, de trazer vida. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar crianças com problema lá, recém-nascida, eu vou ajudar... eu vou fazer um trabalho que promova a vida, que tire pessoas das drogas, qualquer coisa que dê vida para as pessoas. Então, né, se minha situação foi nessa de matar alguém, mas pode ser outras coisas, né? Às vezes eu feri alguma pessoa com algumas coisas que eu falei e a pessoa morreu. Cara, eu tenho que me perdoar, né? Eu posso, em meditação, ir para um nível mais sutil, um nível da consciência, pedir perdão para a pessoa, mas eu me perdoar. Bom, eu me perdoo. A partir de agora, o que eu aprendi com isso? Não falar coisas que eu não tenho certeza, não fazer um falso testemunho, não julgar, né, conforme a minha lente, conforme a minha visão de mundo, que às vezes não é a mesma visão de mundo daquela pessoa que passou por aquela situação, eu não estou no lugar dela. Então, a gente tem sempre como fazer diferente, tá? Então, aí quando a gente está falando, quem chegou depois, volta lá que eu falei coisas importantes que são contexto para tudo que eu estou falando agora, tá? Porque sempre quando eu vou fazer uma live, eu venho trazendo, eu venho construindo, né? Eu venho construindo e aí tem coisas que se pegar só no final fica até meio sem nexo, né? Mas tem que pegar toda a linha de raciocínio para conseguir entender.
porque eu sempre vou falar coisas profundas, tá? Tento falar brincando e coisas, mas sempre vou falar coisas profundas, porque superficialidade, a internet está cheia, tá? Todos nós acabamos passando o dedo ali, ficando horas nos shorts, nos reels, no TikTok, vendo às vezes coisas superficiais. Mas quando a gente quer realmente se libertar dessa loucura que está o mundo, dessa matriz de controle, dessa pressão mental, né, do nosso ego, a gente precisa acessar coisas profundas, sair da água do tornozelo e mergulhar em águas profundas. E esse mergulho, obviamente, é para dentro da gente, tá? Só que às vezes a gente precisa de caminhos, precisa de rumos, tá? E às vezes alguém que já passou por isso pode falar alguma coisa que te ajude a acessar essa profundidade, tá? Sempre aconselho livros com profundidade, livros que não foram deturpados, né? Por interesses, né? Porque o caso é esse que eu venho batendo a diz. A Bíblia, o próprio Evangelho, aí tá, as coisas que não eram Evangelho, Espiritismo, os livros de Chico, os caras meteram a mão, cara, na cara dura, quando o Chico era vivo ainda, os caras meteram a mão. Então aí vocês vejam o nível que é as trevas atuando no nosso planeta, né? Então aqui continua tudo a mesma coisa, como diz o professor Hélio Couto, tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. E quem quer conhecimento de qualidade, assista Hélio Couto, isso sim. Mas assista todas as palestras, não só shortzinho e cortezinho, tá? Então, ali sim é um conhecimento fidedigno realmente ao despertar a iluminação de uma pessoa, tá? Porque ele traz desmistificado de religião, ele é universalista também, e ele vai a fundo, né, nas questões. E é a forma de a gente obter consciência para a gente enxergar a verdadeira face do mundo, porque senão a gente fica só vendo o mundo conforme as historinhas que a matriz de controle quer que a gente saiba, nos contou. Tá? Então, cara, tem milhares de exemplos para citar, né? Tem coisas que não pode nem falar aqui no Instagram que cortam mesmo, né? E eu já passei por alguns cortezinhos. Tem algumas palavras, inclusive, que o cara não pode nem falar muitas vezes. Bom, que mais? Então, o que eu quero dizer, agora voltando no assunto que eu estava falando lá do princípio, que alguns conhecimentos, não desfazendo mais, são muito básicos, são uma alfabetização, tá? Então, como eu disse lá, um cara renomado no espiritismo falar uma bobagem daquelas, dizer que hoje em dia os caras estão dizendo que não existe certo e errado, que não sei. E cara, obviamente na 3D, em 3 dimensões, aqui na vida material, claro, obviamente tem que ter o certo e errado. A dualidade tá em todas as coisas aqui. Mas quando tu tá no nível de consciência, então, pra tu te libertar, tu precisa sair desse certo e errado. Tu tem que subir um degrau, né? Senão tu vai ficar sempre aqui nessa mesmice, cara. Sempre é escravo da tua mente, a tua mente todo o tempo julgando certo e errado, bom e mal, feio e bonito. Aí se eu quero porque é bonito, se eu quero porque é gostoso, se eu quero só porque é bom. Então tu vai ficar preso só nos teus gostos, nos conceitos, pré-conceitos que tu já tem instalado no teu sistema. E isso não traz evolução, tá? Isso não traz libertação. Isso traz tu continuar escravo do sistema. Então por isso que eu digo, as religiões estão deturpadas. As escrituras sagradas, ditas sagradas, estão deturpadas. Então, cara, tu quer te aprofundar, vai atrás dos conhecimentos Vedanta, tá? Aí tem as escrituras sagradas que o próprio hinduísmo segue, a Gita, como é que é o Mahabharata, Bhagavad Gita, são escrituras, as escrituras, os Vedas, são escrituras profundas, né, que exigem realmente, mas tem muitos estudos, escrituras iniciáticas, o hermetismo, escolas herméticas, isso são coisas que ainda tem muito conteúdo para te libertar mesmo, para te trazer consciência, tá? Então tem vários segmentos, cada um vai se encontrar em algum lugar, mas é importante isso, e meditar e aprender. Existem muitas ferramentas de meditação, eu mesmo ensino, tenho um curso de meditação dinâmica, biocinética, desculpa,
tá? Mas pratiquei muito essa meditação dinâmica, que é em movimento. E a meditação biocinética é uma meditação caminhando, tá? Essa foi canalizada por mim, tá? Foi desenvolvida por mim. E eu fiz um curso, até tem um curso, né? Então tu faz caminhando. Então, para pessoas ansiosas que não conseguem sentar e meditar, é ótimo. Outra coisa, meditação, eu sou exemplo vivo de que eu passei 7 anos tentando meditar e sem conseguir. 7 anos praticando sem conseguir. Meditar é tu desligar e sair, né? Só que isso exige uma certa prática. Isso exige continuidade, persistência. Mas eu, naquela época, não tinha informação que se tem hoje disponível na internet e esse monte de coisa que tem hoje. Então, por isso que eu também, claro, eu era um cara hiper ansioso. E aí eu custei muito a aprender, a conseguir acessar, né? Além da mente, né? Ir além da mente, que a meditação é isso, é tu ir além da mente. Tu deixar tua mente aqui e tu fazer uma viagem para além dela, né? Até uma analogia que eu uso de meditação é que tu enxerga o horizonte, sim, onde é bem plano, tu enxerga, perder de vista, né? Até onde tu enxerga é a tua mente. Depois, onde tu já não enxerga mais, aí começa a meditação, tá? Então, meditação é tu ir além dessa mente, né? Que a mente está sempre criando, pensando, sem parar. E é tu como te tornar um observador da tua mente, um observador dos teus pensamentos, sem te envolver com os pensamentos. Essa é a meditação, tá? E é uma prática que tem que ser quanto mais fizer, melhor. Mas, claro, quem está começando não adianta querer fazer meia hora, sentar fazer meia hora. Não, tem que sentar e fazer 5 minutos por dia, e aí depois vai evoluindo para 10 minutos, depois de conseguir fazer 5 minutos legal, começa a fazer 10. E, claro, também não adianta sentar ali e ficar viajando, porque aí não tá meditando, né? Tá? Sentou para pensar, aí é diferente, tá? Mas é o que eu tinha para dizer isso, pessoal que chegou depois. Vá lá no início, porque eu falei bastante coisa bem profunda, bem chata, inclusive, porque quando eu toco nisso aí, toca no ego de muitas pessoas, pessoas que detêm muito conhecimento, né? E o conhecimento, a gente sabe, nesse mundo que a gente vive, no mundo da dualidade, é muito valorizado a quantidade de conhecimento, e não a sabedoria, a aplicabilidade interior. Isso não é valorizado. O que é valorizado é a quantidade de conhecimento. Tu citar autores, citar livros. Então, eu não tenho como citar todos os livros que eu li, porque eu já li alguns. Mas isso não quer dizer nada. Eu posso ter lido 2.000, né? E se eu não pratiquei, não adianta de nada, tá? Eu posso ter lido um livro só e coloquei ele em prática. Isso me faz muito mais sábio, tá? Do que ter lido 2.000 e saber de cor os 2.000, tá? Então, eu acho que é importante, e infelizmente, o momento que a gente vive aqui na Terra, as pessoas são valorizadas pelos títulos que ela tem, ou que ela ostenta ter, né? E pelo currículo, né? Quanto mais coisa no currículo, melhor. Mas, às vezes, o que não tem nada no currículo, tem muito conteúdo interno, né? Espiritual, consciência, maturidade, autorresponsabilidade. E aí muda o jogo. Então, só que lá no astral, quando desencarnar, não adianta, tu pode ter o diploma que tu quiser, pode falar a língua que tu quiser. A língua que vale lá é a do coração, quanto de pureza, quanto de moral tu tem. E aí, quanto mais moral, quanto mais ética, quanto mais pureza tu tem, menos porta fechada tem pra ti. E aí tu te desloca onde tu quer. Mais respeitado tu é. Então essa é a linguagem que cada vez vai ser mais válida aqui na superfície da Terra. Ainda não é na superfície, por enquanto, mas vai ser. Por quê? Porque a Terra está se sutilizando. A gente olha assim, tá um caos. Parece que, tipo, cara, isso aqui abriram as portas do inferno, mas tem essa verdade. Abriram, sim, as portas do inferno para quê? Para que esses próprios diabos, seres diabólicos, sejam agarrados e levados. Por quê? Porque chegou o momento de separar o trigo, o joio do trigo, tá? E isso está acontecendo. Só que é necessário esse movimento, porque nós somos os responsáveis desse planeta. Não é Deus, não é Jesus, não é Saint Germain. É nós que somos habitantes daqui. É que nem tu morar numa casa e tu pegar e dizer assim, a responsável aqui é a faxineira. A faxineira vem uma vez por mês. Não, o responsável é tu que mora lá, cara. É tu que mora lá. Então tu que tem que manter minimamente saudável aquele ambiente, tá? A faxineira te dá uma ajuda, te dá um up,
Mas o responsável é tu. Tá? Então nós somos responsáveis. Nós precisamos fazer essa mudança de frequência vibratória. Então as nossas sombras estão vindo à tona justamente para a gente se trabalhar, para a gente se conhecer, para a gente saber quem a gente é, ou quem é que a gente quer ser, né? E não sendo escravo de que é certo ou errado, ditado por quem quer nos escravizar. Porque, querendo ou não, as nossas escolhas são todas ditadas por alguém que diz para nós que é certo ou errado. Tá? E esse alguém, né, são quem domina todo esse sistema que é vigente na Terra. Isso não é... às vezes a pessoa que ainda não explorou esse tipo de conhecimento acha que é uma teoria conspiracionista, mas não é. Tá? Não precisa aprofundar muito para entender isso aí, tá? Mas se tiverem dúvida eu posso explicar de boa, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem as verdades do universo, mais fácil vai ficando esse despertar, mais fácil vai ficando essa expansão da nossa consciência, a gente vai se libertando dessas amarras do ego, dos medos, das culpas. Então a gente precisa dessa troca, tá? Eu acho que não, a gente tem que se libertar de vergonhas e já não saber, cara, não saber não é feio. Tá? Não é feio. Errar não é feio, nunca vai ser. Porque não existe nada que a gente faça que a gente não erre. Então a gente erra todos os dias. Tudo que eu quiser ficar bom, eu preciso praticar. E para praticar, com certeza eu vou errar. Então, errar, não saber, não é feio. É feio é achar que sabe ou não querer saber. Aí é feio. Por que é feio? Porque não te leva a lugar nenhum. Te deixa estagnado. Tá? Então, às vezes, tu acha que sabe ou quer representar que sabe e não sabe. Isso sim é feio, isso sim é um atraso de vida. Então, às vezes, tu está comprometendo não só a tua evolução, mas muitas pessoas que estão ao teu entorno quando tu faz isso, sabia? Não só no plano físico, no espiritual também. Isso é bom, as pessoas vão entender, porque todos nós somos regidos por uma hierarquia espiritual. Ou seja, acima de mim tem vários seres, que estão junto comigo na minha evolução. Estão junto mesmo. Assim, cara, nós vamos dar nossa vida para o Rômulo ter essa reencarnação e para ele evoluir. Cara, os caras estão ali na expectativa, eles não podem se meter no teu trabalho, mas eles estão ali te ajudando, te dando energia, pá, vai, te apoiando. Cara, e aí tu só faz merda, senta no sofá e não evolui. Cara, deu. Esse cara fica tudo de cara contigo. Porra, cara, vamos lá, a gente precisa dessa tua força, porque tudo está interligado energeticamente. Então, por isso que fala, às vezes a pessoa pega um grupo religioso, começa a trabalhar, diz, não, é importante teus guias precisam evoluir. Então, essa conversa é mais ou menos isso aí, tá? Porque sim, nossos guias, mentores também estão em evolução constante, tá? Guardiões, tudo, cada um, parente, às vezes está ligado na tua, que já morreu, está ligado na tua rede, né, de evolução. Então, todo mundo que está nessa nossa rede ancestral tá evoluindo junto. Então, eles estão torcendo que tu vá bem, que tu faça o máximo, que tu traga uma transformação para tua vida e, se possível, para dos outros, né? Então, acho que são coisas que a gente precisa ter um pouquinho de assumir a autorresponsabilidade, de dizer assim, cara, eu não vim aqui a passeio, eu vim aqui para fazer alguma coisa. E se alguma coisa, primeiro é cuidar de mim, né? Então, primeiro cuida de ti. Não adianta querer salvar o mundo se tu não cuida de ti. Então, é a primeira coisa, cuida de ti, cuida da tua vida, da tua saúde mental, emocional, física e espiritual, né? A gente é mente, corpo e espírito. Não adianta só cuidar do físico, ficar toda bonitona na academia lá e esquecer das emoções. Né? As emoções tá um lixo, né? Aí só atrai problema. Claro, as emoções um lixo, parece uma montanha russa, né? Só atrai problema para sua vida. Aí tem que tomar remédio, né? Aí, pô, o espiritual nem se fala, todo ferrado. As emoções todas desequilibradas. Aí quer compensar no corpo. Aí quer compensar no remédio. Porque, claro, o remédio anestesia a tua consciência. Aí tá toda ferrado. Espiritual nem se fala, né? Porque aí começa a atrair, fora os obsessores que já tem, atrair muito mais. Então, por quê? Porque não busca cuidar das outras partes. Cuidar só do espiritual, vira um monge que sopra uma montanha. Não adianta também. Não adianta. Não vai evoluir. A gente é corpo, mente e espírito. Se eu vim pra cá, é para trabalhar tudo isso junto. Tá? E não adianta ficar dizendo que é difícil, porque quem é difícil é que tá ainda na criança, ainda quer que alguém faça por ela.
né? Ah, faz por mim, é difícil, eu não consigo. São falas ainda muito infantis que a gente tem, né? Que é da nossa infância, da nossa criança, que às vezes teve alguém que fazia pela gente. Não, não é difícil, não é fácil, é necessário fazer, tá? Então são coisas diferentes. Então a gente sai desse julgamento, é fácil, difícil, e diz assim, não, é necessário, vou fazer. Bom, aí por que às vezes a gente sabe que é necessário e não consegue fazer? Porque existe no nosso subconsciente cheio de crenças, de traumas, de muitas coisas que são de outras existências. Aí entra toda essa parte que eu trabalho bastante com o pessoal, que é na terapia constelacional apométrica, a gente acessa outras existências e vai limpando, às vezes, o que está te impedindo, tá? O que está te impedindo de ir para frente, de tomar uma ação, de conseguir fazer, às vezes, uma coisa que tu sabe que é necessário, mas tu não consegue. Às vezes tá isso aí, então a resposta está em uma outra existência tua, um fractal de alma, que a gente chama, às vezes está aprisionado em alguma situação do passado. Então são coisas, aí são os cuidados do espírito, né? Da parte espiritual, tá? Que eu trabalho bastante isso aí também, né? Uma das coisas que eu trabalho. Bueno, acho que era isso que eu tinha para falar. Com certeza quem é espiritólico vai se incomodar, talvez nem assista todo o vídeo, mas quem tiver a fim de se libertar um pouco de crenças e tem uma simpatia por espiritualidade, de uma forma geral, assista até o final para entender a minha linha de pensamento, que não é para ofender, e sim para expandir a consciência, saber que pessoas que estão te dizendo que conhecimento está só naquele livro, pessoas que estão te dizendo, temos que manter a pureza doutrinária, pessoas que estão dizendo, isso é karma, não adianta, não tem que fazer, cara, essas pessoas estão te enganando, tá? Ou às vezes elas estão se enganando e estão querendo, sem querer, estão enganando outras pessoas, tá? Então é para isso mesmo, trazer um alerta e para dizer que toda a nossa ação tem uma reação e a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida, não deixar mais na mão de ninguém. Tá? Nem de governo, nem de pai, nem de mãe. Você assumir, cara, eu vou resolver essa porra. E agarrar a faca com os dentes e ir pra cima, tá? Bueno, acho que era isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. E aguardo vocês aí no direct, depois que assistirem, coloquem perguntas, coloquem afirmações, opiniões, porque sem essa troca não tem fluidez no assunto. Então, às vezes, não desconsiderem nenhuma dúvida que vocês tiverem. Coloque assim, cara, pode ser, não, eu acho que isso é uma bobagem, pergunta essa bobagem. Porque eu não vou julgar. E essa que tu acha que é bobagem, às vezes pode libertar centenas de pessoas que vão assistir os próximos vídeos. Tá? Então, às vezes, através da tua dúvida, eu consigo fazer um conteúdo que vai atingir pessoas que têm a tua dúvida também, só tiveram vergonha de perguntar. Então, a importância disso. Não cabe a mim julgar o nível de consciência e de conhecimento de cada um, porque o conhecimento é um troço infinito. É algo que não para. Por mais conhecimento que a pessoa tiver, ela nunca vai saber tudo. Porque quem realmente está comprometido com a verdade, essa pessoa vai observar e dizer assim, quanto mais conhecimento eu busco, mais eu vejo que não sei nada. Por quê? Tu vai vendo que tu não sabe nada sobre o universo, porque tu vai abrindo portas e aí quando vê tu abre uma sala que tu nunca tinha imaginado. Isso aí eu vivo sempre, todo dia. Então, cara, a gente não sabe nada, essa é a real. E nem vamos saber tudo, nunca, tá? A gente vai saber sempre um pouquinho, um pedacinho, um fragmentozinho, mas o importante para a gente passar essa vida aqui, tá? Em paz, em harmonia e ter felicidade, né? Porque eu acho que a gente veio para ser feliz. Acho não, a gente veio para ser feliz. Tá? A gente veio para viver, vivenciar as coisas, experienciar, né? E não para ser um monge, né? Mas tem pessoas que escolheram ser monge e vieram para ser monge. Ok, mas isso não é um sinônimo de ser espiritualizado, entenderam? Espiritualizado, uma vez me julgaram, né? Porque eu falava muito palavrão, e o cara espiritualizar, tu ser espiritualizado não quer dizer que quer dizer pelo que tu fala, se é palavrão ou não é palavrão, isso não te diz, não resume, né? Se tu é uma pessoa espiritualizada ou não, tá? Porque não é isso. É o que tu sente, é o que tu experiencia, é o que tu vivencia, tá? Então a forma que tu fala, então é a forma que eu falo, é a forma que eu me expresso. Então não quer dizer
Não, algumas pessoas vão se identificar e outras não. E tudo certo, tá tudo certo mesmo. Tá? Porque não tem como a gente agradar todo mundo. Nunca, a gente não é dinheiro para agradar todo mundo. Então coloque isso na cabeça de vocês. Cara, não sou dinheiro para agradar todo mundo. A gente nunca vai agradar todo mundo. Sabe aquela pessoa boazinha? Tem pessoas que são maravilhosas, não é o meu caso, né? Pessoas muito boazinhas. E aquelas, todo mundo ama aquela pessoa. Cara, aquela pessoa não vai agradar todo mundo. Mesmo essa aqui é boazinha. Então pode ser nem Jesus. Que, tipo, vamos trazer o maior referencial que se tem aqui no Ocidente. Jesus. Agradou todo mundo? Não, não agradou. Buda. Um dos maiores referenciais que teve no Oriente. Agradou todo mundo? Não agradou. Não vai agradar. Então a gente precisa ter isso. A gente não vai agradar todo mundo. Quem é a principal pessoa que eu tenho que agradar? Não digo que é egoísmo, porque o maior altruísmo é quando tu começa a cuidar de ti. Porque é assim tu vai começar a dar bom exemplo para teus filhos, que eles precisam cuidar deles. Então, a pessoa que tem mais a agradar, primeiro é tu. Depois, quando tu já está transbordando, tu consegue compartilhar. Tá? Então, aquela pessoa que se depreda para agradar os outros, ela não está honrando, porque ela é um ser divino, ela é uma filha do Criador. Ela não está honrando a vida que Deus deu para ela, ela não está se honrando como filha do Criador. Então a pessoa está fazendo tudo para os outros e para si, por último lugar. Ela não está honrando como filha do Criador, ela não está se honrando. Mas Deus quer que todos os filhos do Criador se dêem bem. Né? Deus quer isso, não só XYZ, não, ele quer que todos, sem exceção. Então, quando a gente está bem, a gente consegue promover muito mais bem para outras pessoas. Quando a gente está transbordando, então olha só o poder. Quando eu tenho, vamos dizer, bastante dinheiro, consigo ajudar muito mais pessoas. Claro que tem pessoas que são egoístas que só pensam no delas. E aí não vão ajudar com ou sem dinheiro. Mas aí é o nível de consciência daquela pessoa. É um problema dela. Mas quando eu tenho consciência de que todos nós estamos juntos, que é importante trazer coisas, né, compartilhar, cara, eu com bastante dinheiro eu posso promover mais coisas para as outras pessoas. Eu posso atingir mais pessoas, né, positivamente. Então o importante é isso. Primeiro a gente transbordar, cuidar de si, depois a gente vai pro mundo e ajuda o mundo. Beleza, meu povo? Gratidão, fiquem com Deus e até amanhã ou mais, eu não sei, até quando eu sentir que devo falar de novo.